Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Bendito seja o Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez nós estarmos aqui reunidos para adorar e bendizer o Teu santo e eterno nome. Quero convidar a todos para abrirem a palavra do Senhor comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e o versículo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Eu quero dar sequência hoje nas mensagens que pregamos em outras ocasiões, em outras oportunidades, neste capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E hoje eu quero compartilhar com vocês o versículo 7. E o texto diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. O assunto que eu quero compartilhar para a nossa meditação aqui nesta noite diz respeito sobre um chamado à prática da misericórdia. Na pós-modernidade, irmãos, quando nós paramos para pensar um pouco sobre o conceito de misericórdia, quando nós paramos um pouquinho para refletirmos sobre como que tem sido interpretado, esta questão da misericórdia, esta atitude, essa ação humana, nós percebemos que a misericórdia ela tem sido reinterpretada à luz de novos paradigmas e também em questões culturais e questões sociais. Tradicionalmente, quando falamos de misericórdia, ela é compreendida como um sentimento de compaixão e perdão do sofrimento e também do erro alheio, não é? Quando a gente pensa em misericórdia, é óbvio que pensamos numa pessoa dedicada a Deus, uma pessoa religiosa, uma pessoa que tem um compromisso, que vive um relacionamento com o Senhor, e deste modo o conceito que se tem da misericórdia dentro da questão aí tradicional religiosa é que ela está ligada a valores éticos e religiosos. Deste modo, a misericórdia ela é vista então menos vinculada a princípios absolutos no que diz respeito ao conceito moderno, quando as pessoas vão fazer uma certa comparação sobre atitudes de misericórdia, comparando aí com a religião e com aqueles que não são religiosos, a gente vai ver aí algumas diferenças, E o que acaba acontecendo? Que o conceito de misericórdia, ele acaba tendo uma variação na sua definição. E o contexto pode muitas vezes envolver a cultura, valores pessoais, questões éticas. Tudo isso pode influenciar na maneira como uma pessoa ela vai colocar em prática esta atitude. Atualmente, ela é entendida não apenas como um ato de empatia. Se você conversar com as pessoas na atualidade, veremos que a questão aí do ato de compaixão, de sentir empatia pelo próximo, ela não está vinculada a princípios religiosos, mas está vinculada ao quê? A questões políticas, questões sociais, e há uma ênfase na necessidade de reconhecer e respeitar as diferentes formas de comportamentos, as diferentes formas de pensamentos, e de modo para que não haja ali uma questão divergente, ou que não haja assim uma acepção na questão de sofrimento e de injustiça. Mas o que é valorizado ali? A questão da empatia, da inclusividade, isto é, a pessoa ela é mais inclusiva, de modo que não precisa estar presa absoluta às questões religiosas e às questões espirituais. Conclui-se que essa definição de misericórdia, então, nos dias atuais, ela busca mais a integração
da pessoa no bem social, no seu bem-estar, na convivência com as pessoas, que vai trazer a ênfase, né, de ser inclusivo, né? Uma instituição ou uma comunidade ou um determinado local ser inclusivo, que significa o quê? Que se aceita e valoriza as qualidades e talentos de cada pessoa sem impor conformidade, que estimule a participação e acolhe essa diversidade, tá? Porém, este conceito de compaixão, esta atitude, né, de ser inclusivo, esta maneira de olhar e de definir, ela pode ter algumas divergências quando olhamos para a palavra do Senhor. Quando olhamos para o texto sagrado, para o texto bíblico, nós vemos que o conceito de misericórdia, ele é divergente daquilo que é defendido na modernidade. Só para nós termos uma noção, vamos analisar em alguns pontos, né? Vamos lá. Conceito bíblico versus a questão social. O conceito bíblico de misericórdia é teocêntrico, isto é, ele é baseado em Deus, ele está vinculado com Deus, tá? E está profundamente ligado à ideia de graça divina e à necessidade de arrependimento e transformação pessoal, o que não é necessário no conceito de misericórdia na atualidade. Então, nestes pontos, nós vemos algumas diferenças, né? Na pós-modernidade, a misericórdia é vista apenas como um princípio para moldar estruturas, como um princípio para moldar as questões políticas, porém, sem vínculo com Deus, sem necessariamente estar vinculado à vontade de Deus e às questões religiosas e nenhuma hierarquia religiosa. Segundo ponto que vale ser questionado, que vale ser aqui refletido, hierarquia e justiça. No conceito bíblico, a misericórdia é vista em relação à justiça divina e à soberania de Deus. Olha o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 9, versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Quando nós olhamos para o texto sagrado, para a Bíblia, nós vemos perfeitamente que Deus, ele é soberano em todas as coisas, nas ações humanas. Ele é soberano, prevalece a sua vontade e não a vontade humana. Agora, no conceito pós-moderno, quando vai ser questionada aí a questão da hierarquia e da justiça, nós entendemos que a ênfase inclusiva e menos hierárquica não alinha-se com a perspectiva bíblica, que vê a justiça e a misericórdia como integradas na ordem moral estabelecida por Deus. Isto é, aquela pessoa que tem vínculo com Deus, que tem contato com o Senhor, que tem um relacionamento com Ele, ela vai inclinar-se para os mandamentos do Senhor. Então, dentro deste contexto, vai trazer algumas diferenças quando se fala de hierarquia e justiça comparado aí à pós-modernidade, né, no conceito aí de misericórdia. E por último, promoção da justiça social. Enquanto a justiça social e a equidade, isto é, essa preocupação em todos serem iguais, serem bem aceitos, são importantes na discussão contemporânea, a ênfase bíblica está voltada para a justiça como um reflexo da justiça divina que flui da graça e do perdão de Deus, em vez de ser um princípio autônomo para a organização social. Tá? O que acontece? Dentro do conceito bíblico, quando falamos da promoção da justiça social, isso vai estar vinculado com o quê? Com a vontade do Senhor, com a justiça divina, que influi o quê? A graça de Deus, o favor de Deus, a compaixão do Senhor e o seu perdão. Mas isso não acontece no pensamento pós-moderno, porque eles vão ser autônomos e então vão interpretar e definir as coisas sem essa preocupação religiosa
sem esse vínculo com Deus. Por estas razões é que nós, então, iremos verificar mais detalhes sobre a abordagem e o conceito deste assunto, né, que nós estamos tratando aqui, um chamado para a prática da misericórdia. Para nós entendermos aqui o contexto deste ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, o Sermão da Montanha, ele é um discurso muito importante, isso aí é do conhecimento de todos, né? Aqueles que têm lido sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e nós vemos ali que Jesus lhe oferece um ensinamento profundo sobre o caráter de Deus e tudo aquilo que está vinculado com o seu reino, com o reino dos céus e com a ética, que deve reger a vida dos seguidores de Cristo. Mateus, capítulo 5, versículo 7, aborda como viver de acordo com os princípios do nosso Senhor. Então, essa foi a preocupação do nosso Senhor Jesus. Ele olhando as pessoas, olhando o contexto de vida de cada pessoa, ele procura, então, orientar para que cada pessoa possa entender, nas suas mais diversas práticas do seu dia a dia, da sua rotina de vida, o Senhor oferece ali orientações para que essas pessoas vivam em conformidade com a palavra do nosso Senhor. E quando se trata de questões sociais, nós vemos que na época de Jesus, muitos valores, eles estavam distorcidos. Eles estavam sendo praticados de maneira errada e estavam em desacordo com a questão da misericórdia e a compaixão ao próximo. Não é? Quem que não se recorda daquele texto daquela mulher que foi curada num dia de sábado? Isso foi registrado por Lucas, capítulo 13, o versículo 10, 17, quando Jesus Cristo cura uma mulher que estava enferma há 18 anos. E ele fez essa cura, ajudou aquela mulher que tinha um problema seríssimo, gravíssimo, e ele, como um ato de misericórdia, ele auxilia aquela mulher e, segundo a sua graça e a sua misericórdia, ele cura ela. Só que tinha um grande problema. Ele fez isso num dia de sábado, e o dia de sábado era sagrado, não podia fazer nada. E o que acontece? Os críticos religiosos, eles olham para Cristo e ao invés de sentir alegria, ao invés de regozijarem-se na presença do Senhor pela libertação e pela cura que aquela mulher havia tido, alcançado das mãos do nosso Senhor, eles começam a criticá-lo. Ele falou, como pode o Senhor fazer um trabalho desse no sábado? Curar alguém é o mesmo que trabalhar, é uma atitude, é uma ação, e no sábado não pode ser feito nada. Era o legalismo da época. Através disso, nós entendemos o porquê Jesus, ele no Sermão do Monte, ele traz uma série de ensinos moldando o comportamento daquelas pessoas, porque estavam todos distorcidos e estavam todos contra a vontade do Senhor. Os líderes religiosos se indagaram porque consideram a cura como um trabalho, violando o descanso sabático. Segundo os líderes da sinagoga, aquela mulher deveria ser curada em outro dia. Olha que absurdo. Jesus teria que chegar para aquela mulher e dizer, eu não vou te curar hoje, porque hoje é sábado, então, você vem no domingo ou você vem na segunda-feira, possivelmente na quarta-feira eu estou mais tranquilo. Não é? Aí não vai ter, a gente não vai arrumar dor de cabeça com o chefe da sinagoga, aí as coisas ficam mais tranquilas. Foi isso que Jesus Cristo fez? Não, o Senhor foi lá e curou aquela mulher, e aquela atitude estava confrontando o legalismo da observância rigorosa da lei religiosa daqueles homens, né? Ele argumenta nesta passagem que se é permitido cuidar dos animais no sábado, quanto mais uma pessoa merecia ser libertada do sofrimento naquele dia. E o Senhor Jesus Cristo mostra o que aqui? Que prevaleceu a sua vontade e não a vontade do homem. Então, Mateus capítulo 5, versículo 7, esse ensino de Jesus está inserido num contexto de redefinição dos valores éticos e espirituais à luz do reino dos céus, à luz dos mandamentos do Senhor, à luz da palavra de Deus, que enfatiza a prática da misericórdia. E é uma característica essencial daqueles que pertencem a esse reino
e responde a tal prática também com misericórdia. Então, se a pessoa está vinculada ao reino de Deus, se a pessoa está vinculada ao evangelho de Cristo, ela deve responder com ações de misericórdia. Mas vamos entender melhor isso daqui no texto que o Senhor Jesus Cristo compartilhou aqui. O que é a misericórdia segundo o conceito bíblico, tá? Dr. Martin Lloyd-Jones, um teólogo reformado, ele avaliando, né, esse sermão do monte do Senhor Jesus Cristo, e ele também colocando aqui o seu comentário, o seu estudo sobre este assunto, ele faz uma observação. A maioria das epístolas de Paulo começa dizendo graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Mas em suas epístolas pastorais, ele prefere dizer graça, misericórdia e paz, o que indica que ele fez uma distinção entre graça e a misericórdia. Então, como que ele define essas duas virtudes, né? Enquanto a graça condescende diante da questão do pecado como um todo, a misericórdia contempla especialmente as miseráveis consequências do pecado. Vamos entender isso aqui com um pouquinho mais de facilidade. Ele faz uma distinção entre a graça e a misericórdia, mostrando como essas duas manifestações do amor de Deus se relacionam com o pecado de maneiras diferentes, tá? Então vamos lá. Ele fez uma observação, né, nas cartas de Paulo. Graça e misericórdia. A graça, o que é a graça? É o favor imerecido de Deus que trata o pecado como um todo. Pela graça, nós fomos salvos, né, da condenação por causa dos nossos pecados. Isso é graça. É um favor que nós não merecemos, mas o Senhor concedeu para nós. O Senhor concedeu para mim, o Senhor concedeu para você, e por isso vivemos alegres na presença do nosso Senhor. A graça é condescente, ou seja, desce até nós para nos alcançar, cobrindo a nossa condição pecaminosa de maneira abrangente. É através da graça que Deus perdoa os nossos pecados e nos oferece a oportunidade de sermos reconciliados com Ele, né? E o apóstolo Paulo escreveu isso aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, né? Pela graça sois salvos, e mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Graças ao Senhor por isso. É a sua graça. É a sua graça que nos alcançou, é pela sua graça que os nossos pecados são perdoados, é pela sua graça que nós alcançamos os benefícios das mãos do nosso Senhor. E na questão da misericórdia? A misericórdia, por sua vez, foca nas consequências do pecado. Enquanto a graça aborda o problema do pecado em sua totalidade, removendo a culpa e oferecendo perdão, a misericórdia lida com o sofrimento. Olha, a graça, ela abrange como um todo, né? Na salvação, na purificação dos nossos pecados. Mas a misericórdia do Senhor, ela vai lidar com que área? Com o sofrimento humano, com a dor e as misérias que o pecado causa na vida humana, certo? Eu e você somos salvos da condenação eterna. Eu e você alcançamos o perdão de Deus, mas ainda nós sofremos com as consequências do pecado. A nossa natureza ainda é corrompida. Então, nós sofremos ainda com as questões pecaminosas, infelizmente, não é? E Deus, por meio da sua misericórdia, não apenas perdoa os nossos pecados, mas também alivia as consequências dolorosas que resultam das escolhas pecaminosas, não é? O que o Senhor faz, então? Pela sua misericórdia, Ele conforta os nossos corações. Pela sua misericórdia, Ele nos sustenta. Pela sua misericórdia, as nossas feridas são curadas, não é? E desta forma, então, nós somos salvos dos nossos erros e dos nossos tropeços, não é? Agora, tudo isso acontece quando eu e você reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas e confessamos a Deus e confessamos ao Senhor. E Ele, segundo a tua misericórdia, Ele nos concede o seu favor. É o que Salomão escreveu lá
né, em Provérbios capítulo 28, versículo 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, foi a nossa atitude aqui na primeira parte, né, na liturgia. Se confessamos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. Já não há mais a culpa no coração e pela tua misericórdia nós então vivemos felizes, nós vivemos alegres, glorificando ao nome do nosso Senhor. Agora, uma vez que nós conseguimos definir, então, o conceito bíblico da misericórdia, vamos refletir nas palavras de Jesus com mais detalhes sobre este assunto. O versículo lá que está registrado, que foi registrado por Mateus. Bem-aventurado os misericordiosos, tá? A parte A do versículo, que é um chamado bíblico para a misericórdia. Né? Jesus, ao ensinar sobre misericórdia, não está apenas oferecendo uma exortação moral, tá? Ele não está apenas oferecendo uma exortação moral. Lembra-se do que eu compartilhei com vocês a respeito daquela mulher que foi curada e os líderes religiosos ficaram revoltados por causa que aquilo foi realizado no sábado. O Senhor Jesus, além dele trabalhar esta questão, além dele exortar sobre o comportamento moral, ele molda também o caráter do verdadeiro discípulo. E a misericórdia, neste contexto, refere-se a uma compaixão ativa para aqueles que estão em necessidade e sofrimento. Tá? Ele não é meramente um sentimento ou uma atitude passiva, mas sim um chamado a agir em favor do próximo. Então, olha o que Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos. Isso daí é um chamado para quê? Para que cada pessoa que vive no relacionamento com o Senhor tenha práticas de misericórdias, assim como o Senhor oferece para os seus filhos. Então, Cristo está chamando as pessoas para isso, né? Isso nos faz lembrar do texto de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, né? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? As suas misericórdias não têm fim. Ora, uma vez que o texto está mostrando para nós que nós não somos consumidos por causa da misericórdia do Senhor e nós precisamos viver como Ele, então Jesus está chamando os seus discípulos. Olha, vocês precisam viver da mesma maneira que o Senhor age com as pessoas. O Senhor, Ele concede a sua misericórdia. Vocês também, ainda que pecadores, ainda que corrompidos pelo pecado, vocês podem ter ações de misericórdia. Vocês podem exercer a compaixão. Vocês têm condições de exercer o amor. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando para aquelas pessoas, confrontando aquelas pessoas, para que elas possam, então, mudar os seus comportamentos e as suas atitudes. Né? Dentro desse contexto, quais são os pontos importantes que nós precisamos estar atentos? Né? Primeiro, somos dependentes da misericórdia de Deus. Devemos reconhecer que a nossa preservação e sustento são frutos da sua misericórdia contínua. Se hoje nós estamos aqui, foi pela misericórdia de Deus, correto? Se hoje eu e você vivemos, acordamos e vivemos o nosso dia, né? Viemos para a escola dominical, adoramos ao nosso Senhor, depois tivemos o tempo de almoço com a família, com os amigos, com com as pessoas queridas, as pessoas amadas. Tudo isso são atos de misericórdia de Deus. É a misericórdia do Senhor que nos alcança a cada dia. Então, o que somos chamados a refletir? Que a nossa vida diária, ainda que tenhamos algumas lutas e tribulações, mas sempre o Senhor prova a sua misericórdia e compaixão conosco. Devemos entender ainda que a fidelidade de Deus, a grandeza da sua fidelidade é a base sólida para a nossa confiança. Somos encorajados a confiar em suas promessas e a permanecer firmes em nossa fé. Tá? Somos desafiados a isso. Tá? Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor
são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, olha o que nós estamos refletindo aqui, o que nós estamos trabalhando. Somos dependentes da misericórdia do Senhor, quer dizer, o Senhor concede a sua misericórdia. O Senhor, ele é fiel a nós, tá? Se nós permanecermos firmes nos seus caminhos, o Senhor é aquele que sempre vai nos sustentar nas suas mãos. E nós temos aqui a questão da gratidão. Vivemos conscientes das misericórdias diárias de Deus, pois somos chamados a ser gratos e a refletir essa gratidão em nossas ações e atitudes. E como que nós respondemos isso? Como que eu e você fazemos isso? Bom, é a questão da reflexão. Se o Senhor é misericordioso comigo, se o Senhor ele é fiel comigo, como que eu respondo a Ele? Tendo atos de misericórdia com o meu próximo. Porque é isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou, não é? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Então existe essa preocupação, está no coração de Deus, o desejo do Senhor que eu e você mostremos misericórdia e compaixão uns para com os outros. Assim, então, como Deus demonstra a sua misericórdia por nós, para conosco, em todos os dias da nossa vida, somos chamados também para replicar essa misericórdia em nossas próprias vidas com aqueles que precisam, tá? Isso aqui nos faz lembrar, né, do texto de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o capítulo 2 e versículo 10, que diz assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Olha que interessante. Deus, ele demonstra sua misericórdia e compaixão conosco, ele revela a sua fidelidade a nós, e o que nós precisamos fazer? Se somos feitura dele, se caminhamos com ele, devemos ter as mesmas ações que o nosso Senhor tem com a nossa vida, tá? Um grande exemplo disso é o caso do bom samaritano, não é? O Senhor Jesus Cristo, ele pega ali uma parábola para ensinar os seus discípulos e as pessoas sobre o que é a misericórdia, sobre o que é a compaixão. E nessa parábola, o Senhor Jesus Cristo revela, conta para eles, né, compartilha com eles, que um homem, numa viagem, ele foi assaltado, foi abordado por alguns ladrões, e aquele homem sofreu muito. Os salteadores bateram nele, deixaram ele muito machucado, muito ferido, e foram embora e deixaram ele ali no caminho. E aí Jesus, contando aquela parábola para eles, diz: olha, e o que acontece? Vem passando ali um sacerdote, e ele contempla aquele homem caído ao chão, e ele não faz nada. Não procura saber se aquele homem estava vivo, se aquele homem precisava de um socorro, de um auxílio. Ele simplesmente ignora e vai embora. Da mesma maneira, pouco tempo depois, passa um levita. E o levita, ele também tem a mesma atitude do sacerdote. Só lembrando que essas duas pessoas eram pessoas religiosas de referência, não é? O que se esperavam deles? A ajuda. Olha, o levita, o sacerdote, com certeza, ele vai ajudar aquele homem que está muito ferido e machucado, mas ambos vão embora. Aí quem que vem e dá atenção para aquele homem ferido? O samaritano, o mais odiado, o mais detestado. E aquele homem, né, o samaritano, que eles tinham problemas com os judeus, né, por causa do contexto histórico lá. E o que acontece? Aquele homem, ele cura as feridas daquele homem machucado. Aquele samaritano, ele leva aquele homem para o lugar para que pudesse receber mais cuidados, paga tudo, faz tudo isso por conta. E o que Jesus faz ao ensinar esta parábola? O Senhor Jesus Cristo está mostrando que ações de misericórdias e compaixão devem ser exercidas independente das pessoas, tá? Independente da classe social, independente da religião, né? Não podemos negar atos de misericórdias com as pessoas. Ora, Deus não usa de misericórdia para com todos, com justos e com injustos?
Ou Deus é bom somente para aqueles que estão dentro da igreja? Não, Deus também exerce a sua misericórdia. Deus faz cair a chuva sobre os bons e sobre os ruins. Deus dá o alimento para os bons e para os ruins. Isso é graça. Isso é misericórdia. Isso é a compaixão do Senhor. E o que Cristo, neste sermão, ensina? Que vocês tenham as mesmas atitudes para com o seu próximo. Olha que lição que o Senhor Jesus Cristo está mostrando para nós. Segundo ponto que nós devemos observar aqui nesse ensino de Jesus é o seguinte: misericordiosos sim, complacentes não, isto é, tolerantes e flexíveis com o erro e com o pecado. Isso aí não. O crente de conformidade com o nosso Senhor é um indivíduo abençoado. Esse é o homem que merece congratulações, isso é, cumprimentos, né? Ele tem atos de bondade, de misericórdia, e ele então recebe os seus cumprimentos pelas suas ações, né? Pois é uma pessoa misericordiosa. Porém, há muita gente nesses nossos dias que pensa que ser misericordioso significa ser complacente. Isto é, alguém que não dá atenção a determinadas coisas, ou que, mesmo que as veja, finja não estar percebendo coisa alguma, né? Isso, naturalmente, tem sido um perigo particular para a vida espiritual, para a igreja, pois tempos em que muitos não acreditam em ordens, em certo sentido, ignoram a justiça e a retidão. E a opinião na nossa época, nos dias que nós estamos vivendo, é que o ser humano deve ter em mente a mente mais aberta, como se tivesse o direito de fazer tudo aquilo que ele queira, tá? Quando a gente tira o foco do contexto bíblico e a gente volta para olhar o que é o contexto de misericórdia na modernidade, nos nossos dias, na atualidade, nós vemos que o conceito é todo distorcido. E há um abismo muito grande com aquilo que o Senhor Jesus ensina neste Sermão do Monte. A opinião é que o ser humano deve ter a mente mais aberta, ser mais flexível e tolerar determinadas coisas, tá? Então se uma pessoa fez alguma coisa e transgrediu a lei do Senhor, vamos ter misericórdia, tá? Não vamos falar nada não, deixa ele levar a vida dele, né? Não, deixa ele lá no pecado. Não, irmãos, isso não é ser misericordioso. Porque o apóstolo Paulo, ele ensina o quê? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, se uma vez há o erro, há o tropeço, o que deve ser feito? Sim, atos de misericórdia, mas conduzir a pessoa ao arrependimento, para que ela possa, então, ter a sua aliança com o nosso Senhor novamente, não é? É aquela ideia de que transgredir a lei de Deus, né, desobedecer a lei do Senhor, para muitos eles vão entender assim, é um pecadinho, não foi nada, tá? Então, vamos usar de misericórdia com ele, vamos deixar para lá, vamos tocar a vida. Tá? Mas, quando a gente olha para a Bíblia, não é assim que acontece. Isso não é ser misericordioso. Porque o que a Bíblia nos diz? Palavras do apóstolo João na sua carta, 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, pois o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, a pessoa que entende o conceito de misericórdia, ela sabe muito bem que existem diferenças no pensamento humano, né? No homem sem Deus, o homem que não vive em contato com Deus, e com aquele que procura observar os mandamentos do Senhor. O bem-aventurado é aquele que pratica misericórdia com o propósito, porém, de não transgredir a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Terceiro e último ponto que quero compartilhar com vocês aqui. A promessa da misericórdia recebida, tá? Na segunda parte do versículo 7, né? De Mateus 5. Nós lemos, né? A primeira parte, bem-aventurados os misericordiosos. A segunda parte, porque alcançarão misericórdia. Essa segunda parte do texto aqui, porque alcançarão misericórdia, é uma promessa de que ao praticarmos a misericórdia, também receberemos misericórdia. Olha que interessante.
Eu estou compartilhando com vocês que a palavra do Senhor nos orienta a nós lembrarmos que o Senhor é misericordioso conosco, que o Senhor, ele é fiel conosco e ele nos chama para seguir o seu exemplo, para ser misericordiosos com as demais pessoas, para ser fiéis às pessoas dentro das nossas condições, né, dentro das nossas possibilidades. E o Senhor, ele ainda ensina que quando eu e você nos inclinamos para o ensinamento de Cristo e praticamos, então, atos de bondade, atos de misericórdia, o Senhor recompensa o seu filho. O Senhor, ele concede a tua bênção. Tá? Jesus ensina que aqueles que demonstram misericórdia receberão misericórdia. E isso pode se manifestar de que maneira? Então, vamos lá. Primeiro, no perdão divino. Irmãos, se há uma necessidade do ser humano, ela está vinculada primeiramente às questões espirituais. Não pense que a maior tribulação da vida do ser humano é ele estar desempregado, é ele estar enfermo, é ele estar doente, é ele estar passando algumas dificuldades de relacionamento. Não, essas coisas causam tribulações, sim, mas o que é mais crítico na vida de uma pessoa é a crise espiritual. É o distanciamento do nosso Senhor. E o que eu e você precisamos, então, como atos de misericórdia do Senhor? Receber o perdão dos nossos pecados diariamente. Ah, mas os crentes falam tanto em pecado. Sabe por quê? Porque nós pecamos todos os dias. Todos os dias. Olha que culto gostoso que nós estamos tendo aqui. Olha que bênção, irmãos. Nós estamos aqui adorando ao Senhor, cantando com alegria. Mas ao sair daqui, chegarmos nos nossos lares, amanhã nós nos levantarmos para as nossas rotinas, se não buscarmos a misericórdia do Senhor, se não tomarmos um cuidado, eu e você pecamos de maneira desordenada. Então precisamos refletir nessas questões para quê? Para que possamos receber as misericórdias de Cristo sobre a nossa vida. Bom, o que é alcançar a misericórdia? É a proteção contra o juízo divino. Né? Sabemos muito bem, queridos, que o Senhor é aquele que ama, mas é aquele também que aplica o seu juízo. E também devemos entender que alcançar a misericórdia do Senhor significa receber o cuidado de Deus em diversas circunstâncias, em diversas situações. Essa reciprocidade mostra o princípio bíblico de que aquilo que damos aos outros de maneira sincera e amorosa retorna para nós. Que bênção! Que bênção! O Lucas, né, ao escrever lá o capítulo 6, versículo 32, ele diz assim, ó: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Olha aqui a consequência disso: será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Que bênção, que glória! Olha o que o Senhor mostra para nós, o que o Senhor Jesus está ensinando, né? Nas suas palavras. Ame o seu próximo, o seu inimigo, tá? Faça boas ações, tá? E sereis chamados filhos do Altíssimo. Vocês receberão os seus galardões, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. O que nós entendemos aqui deste texto? O que Jesus Cristo está compartilhando aqui no seu ensino para nós? Vamos lá. Grande galardão. Jesus ensina que ao praticarmos o amor incondicional, né, mesmo com os inimigos, o galardão, isto é, a recompensa que receberemos de Deus, será grande. E isso não se refere necessariamente a recompensas materiais,
tá? Não, às vezes pensamos em galardões, né? Ah, beleza, vou mudar de vida aqui. Não, é algo mais amplo, tá? É mais amplo. Deus reconhece e valoriza a atitude de amar sem esperar nada em troca, especialmente quando é difícil. Os galardões de Deus, as bênçãos do Senhor são espirituais e eternas. Lembre-se do que Jesus Cristo disse: não ajuntais tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde lá não há traça, onde lá não há ferrugem, onde lá não há salteador e nem ladrão. Por isso, irmão, faça a tua poupança no céu. Faça as suas aplicações lá no céu com o nosso Senhor. Olha o que o texto nos diz ainda: filhos do Altíssimo, né? Quando agimos com bondade, misericórdia e amor incondicional, refletimos o caráter de Deus. Ao fazer isso, mostramos que somos filhos do Altíssimo. Somos filhos do Altíssimo. Se Deus é bom e eu procuro seguir o seu exemplo, então eu estou seguindo o exemplo do Pai. Eu estou seguindo aquilo que o Pai ensina para nós. Quando imitamos essa bondade, demonstramos que pertencemos à sua família espiritual, pois estamos seguindo o seu exemplo de amor. Com isso, nós entendemos, então, o que Jesus Cristo quis dizer com bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, e com isso, nós devemos entender, né, algumas questões bastante importantes para a nossa vida, né? Tudo isso que nós entendemos aqui reflete o caráter de Cristo, tá? Então, a misericórdia é uma característica fundamental do caráter do nosso Senhor. Cristo demonstrou misericórdia em suas ações e ensinamentos, como ao perdoar pecados e a tratar com compaixão os mais rejeitados e os mais desprezados. Seguir o exemplo de Jesus implica em viver uma vida que demonstre essa misericórdia, refletindo o seu amor e sua graça. Eu e você precisamos viver isso. Tudo isso que nós abordamos aqui, tudo isso que nós refletimos aqui sobre o ensinamento de Jesus, nós precisamos colocar em prática. Nós não podemos ouvir, entender, ir embora e não praticar. Nós devemos pensar todos os dias, em cada tempo, em cada ponto, em cada circunstância. Olha o que Lucas escreve, né? Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Então, olha o chamado. Olha a aplicação que eu e você devemos fazer para a nossa vida. Se o Senhor Jesus trouxe todo esse ensino, se o Evangelho de Cristo, o Novo Testamento, se a palavra do Senhor inteira, ela mostra para nós da compaixão e misericórdia do Senhor, nós devemos também agir da mesma forma. Efésios capítulo 4 e o versículo 32 vai complementar isso. Olha o que Paulo diz. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como que é difícil às vezes perdoar, né? Quando de fato, você é ofendido. É difícil. Irmãos, mas olha o grande exemplo de Jesus, né? Olha o grande exemplo do nosso Senhor. Quantas vezes o Senhor usou de misericórdia e perdoou os pecados mais graves? Quantas vezes ele fez isso? E ele está chamando a mim aqui hoje. Ele está chamando a você para agir da mesma maneira. Ser misericordioso, sabe? Ter compaixão, demonstrar amor, perdoar, tirar o rancor do coração, não deixar que nada disso tome conta da alma, toma conta do coração. Devemos entender e aplicar para a nossa vida que o princípio de alcançar misericórdia indica que, assim como demonstramos misericórdia para com os outros, Deus também mostra a sua misericórdia. Não vamos nos esquecer disso. O Senhor diz que é bem-aventurado aquele que estende a mão para o teu próximo. O Senhor mostra que quando a pessoa faz isso, ela está seguindo o seu exemplo. E o Senhor está revelando para nós que cada um que age assim terá
o seu galardão, a sua recompensa, tá? Nós devemos entender que agir com compaixão com o próximo mostra, sabe o quê? Que somos transformados por dentro. O nosso coração é transformado. A nossa vida é transformada pelo Evangelho de Cristo. Essa misericórdia não é apenas uma ação externa, não é? Mas uma manifestação de transformação interna, tá? Então, quando vamos fazer atos de bondade para as pessoas, não deve ser considerado somente essa ação externa, visível, mas dentro do nosso coração. Se fazemos isso com o coração sincero, é porque a palavra do Senhor habita no nosso coração, na nossa mente. Nós demonstramos ainda que temos uma vida em comunhão com o Senhor, né? Que a prática da misericórdia promove essa harmonia com a unidade dentro da comunidade cristã. E por último, nós testemunhamos do Evangelho de Cristo. Tá? Ter um ato de compaixão com o próximo é um poderoso testemunho da mensagem do Evangelho. Coloque isso em prática na sua vida. Coloque isso em prática. Estenda a mão para aquele que estiver precisando. Estenda a mão para aquela pessoa que seja o mais miserável. Estenda as mãos para ele. Tá? Para que assim, então, nós possamos ser chamados de filhos do Senhor. Quero concluir essa mensagem aqui, né? Concluindo que em Mateus 5,7, Jesus nos convida a viver uma vida marcada pela compaixão, prometendo que aqueles que assim vivem experimentarão sempre da graça do nosso Senhor sobre as suas vidas. O Senhor não rejeitará a sua bênção para mim e para você, quando nós agimos desta maneira, segundo a vontade do nosso Senhor. Vamos orar a Deus e agradecer neste momento por essa palavra. Pai Santo e Eterno, bendito seja o Teu nome. Glorificamos ao Teu nome, meu Cristo, pela Tua palavra, pela mensagem. Senhor, eu peço que possamos agir da maneira como o Senhor ensinou os Seus discípulos e como o Senhor ensina a Tua igreja aqui hoje. Meu Cristo, eu oro para que possamos compreender a cada detalhe, a cada ponto que foi compartilhado aqui nesta noite. Senhor, é plenamente feliz aquele que procura ajudar o seu próximo e alcança o teu favor e alcança as tuas bênçãos, os teus galardões. Pai Santo e Eterno, que possamos testemunhar e glorificar o teu nome com as nossas ações. Eu peço a Deus que esta palavra fale aos nossos corações a cada dia e que assim então possamos exaltar-te para todo sempre através das nossas atitudes. Essa é a minha oração que eu faço e agradeço desde agora para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém.